Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai dar início à nossa segunda aula, segunda parte do tema do constitucionalismo, né? Como a gente já viu na primeira aula gravada, depois naquelas conversas que nós tivemos no horário de aula no Zoom, nós lidamos com a primeira semana, né, com a ideia de constitucionalismo liberal, liberal burguês. Nós vimos basicamente a estrutura do Estado liberal, como e em que forma o Estado ele está estruturado para garantir as liberdades públicas fundamentais dos cidadãos. Esse Estado ele foi fruto das revoluções burguesas que varreram a Europa e também dos Estados Unidos, com o processo de independência dos Estados Unidos, né, ao longo dos séculos 17 e século 18. Nós falamos basicamente de uma forma bem esquemática das experiências da Inglaterra, dos Estados Unidos e da França. A gente fechou o quadro aí no final do século XIX, século XVIII, século XIX. A gente fecha o quadro com a experiência do constitucionalismo liberal, né? A gente tenta aqui, como é durante as aulas, né? Nas aulas presenciais, a sequência que a gente faz aqui, ainda dentro do tema do constitucionalismo, é para lidar com o tema do chamado constitucionalismo social, que é o modelo de Estado constitucional e que ele vem após, sempre de uma maneira esquemática, né? Trabalhando com essa ideia, apenas pincelar aspectos gerais, mas é um modelo de Estado que ele surge, um modelo de Constituição, portanto, que surge com a evolução, com o passar, né, do século XIX, uma série de questões envolvendo desenvolvimento econômico, progresso social, industrial, a revolução industrial ganhando corpo e impondo uma série de outras necessidades aos cidadãos que vão exigir do Estado uma nova postura. E o século XIX, em especial a entrada do século XX, vai trazer uma ideia que vai confrontar aquela estrutura básica do Estado, a estrutura orgânica do Estado, montada após as revoluções burguesas do Estado liberal. Então, o constitucionalismo liberal ele vai se ver confrontado com uma nova realidade, com novas demandas sociais. E o Estado vai ser chamado a intervir de uma maneira completamente diferente que os liberais propuseram no passado. O Estado vai ser chamado a intervir nas relações econômicas, nas relações sociais, para fazer frente a uma realidade distinta. Qual que é a ideia básica aqui, pessoal? A ideia é o seguinte: o século XIX, especialmente o século XX, vai demonstrar que com o acirramento da Revolução Industrial, a dignidade humana, a personalidade humana, a sua liberdade, os seres humanos, ela não é cumprida, satisfeita, única e tão somente com uma postura omissa do Estado, uma postura não interventiva do Estado, típica dos direitos liberais, chamados direitos de primeira geração, aquela modalidade de direitos que surge no fim da Revolução, as revoluções burguesas. O grande exemplo acaba sendo a Revolução Francesa, mas não só. A gente tem a Inglaterra aí com a ideia de limitação do poder do Estado, a experiência da independência norte-americana, que vai configurar um Estado constitucional propriamente dito, a primeira Constituição do mundo escrita está nos Estados Unidos, e terá como função garantir a liberdade pública com a ideia de restrição, de limitação do exercício do poder. Então, o que se tinha naquele contexto histórico, a gente já falou sobre isso, a ideia de que os seres humanos necessitam, para dar vazão às suas necessidades básicas, que o Estado seja o Estado que garanta a liberdade individual. Então, que o Estado garanta contratos, que o Estado não intervém nas relações particulares, familiares, etc., relações sociais. E essa configuração de Estado ele vai se ver em xeque porque o desenvolvimento do capitalismo, o modo de produção econômica, especialmente por conta da Revolução Industrial, ela vai criar uma série de outras necessidades para os cidadãos e que a mera garantia da liberdade individual por parte do Estado não será suficiente para fazer frente a essas necessidades. Tá? A grande ideia aqui, pessoal, é que as mudanças que a revolução industrial ela causa no mundo, especialmente com a crescente urbanização, né, das cidades na Europa, as pessoas são obrigadas a deixar a vida rural, a vida no campo e ir para as cidades para poder trabalhar nas fábricas. Era uma demanda da época por questão econômica, né? Essa mudança no modo de vida vai trazer uma série de mudanças também no que diz respeito às necessidades dos cidadãos. Então, uma série de questões começam a surgir que antes estavam ausentes. Em primeiro lugar, é interessante a gente verificar que surge uma classe social que antes não existia,
que é a classe que vai ser chamada depois de proletários, a classe proletária. Que classe social é essa? É um conjunto de cidadãos e que não detém, eles não têm mecanismos suficientes para produzir, né, para garantir o seu próprio sustento. Para isso, eles precisam vender sua força de trabalho no mercado. Então, precisam submeter a condições, aos contratos de trabalho, melhor dizendo, para vender a sua força de trabalho, obter recursos suficientes para se manter. Então, com o desenvolvimento da Revolução Industrial, essa classe de proletários, pessoas que precisam vender sua força de trabalho para conseguir seu sustento, seu próprio alimento, que no meio rural não existe, as pessoas plantam e colhem por conta própria. Essa classe social, com o passar das décadas, ela vai se tornando uma classe extremamente numerosa e passa, evidentemente, a constituir o que é de mais ou menos conhecimento vulgar, passa a constituir, inclusive, a maioria da sociedade. E essa classe acaba se organizando, essas pessoas acabam se organizando e exigindo do Estado condutas para que o Estado faça frente às necessidades que antes não existiam. Que necessidades que são essas? São colocadas para o Estado e para o poder público de uma forma geral, a ideia de que o Estado deve intervir nas relações econômicas, deve intervir nas relações sociais, para tentar equalizar as diferenças econômicas e sociais que a Revolução Industrial, o acirramento da Revolução Industrial acaba causando. Sim, de primeira, assim, a primeira abordagem que surge nesse momento é que o Estado acaba sendo compelido a criar leis para regulamentar a relação trabalhista, o contrato trabalhista. E a partir desse momento o Estado começa a não enxergar a relação de trabalho, o contrato celebrado entre a empresa, né, o empregador, o capitalista, e a pessoa que está lá de cá, o empregado, o Estado passa a não enxergar essa relação como uma relação eminentemente privada, que ele, Estado, não deveria interferir. Então, se o sujeito quiser vender a sua força de trabalho por um salário de R$ 100 ao mês, o Estado não tem que se importar com isso. Se o sujeito quiser se submeter a uma jornada de trabalho de 15 horas diárias, por esse valor, por esse salário, o Estado não tem que se intrometer nisso, porque isso é um contrato, foi feito um contrato, respeitando vontades individuais de duas pessoas, um empregado que está assinando um contrato como trabalhador, e de outro lado, o patrão, o empregador, enfim, o dono da empresa que está oferecendo aquelas condições de trabalho, e se a pessoa está disposta a aceitar, não há o que discutir com relação a isso, não há injustiça numa relação que estabelece em duas pessoas relativamente iguais, duas pessoas que são formalmente livres para decidir o seu futuro, o Estado não tem que intervir. O Estado que intervém é um Estado, na visão liberal antiga, é um Estado autoritário. Essas relações que vão se acumulando nesse momento histórico, século XIX, século XX, vão revelando uma série de injustiças sociais e econômicas causadas por um motivo muito simples. Essas duas partes que celebram, por exemplo, um contrato de trabalho, elas apenas são iguais na forma da lei. Elas não são materialmente iguais. Na vida real, elas têm demandas distintas, elas têm poder completamente distinto, econômico, financeiro distinto, e é claro que uma acaba tendo uma relação de ascendência sobre a outra. De maneira bem geral, os empregados eles estão numa situação de inferioridade, de assimetria com relação ao capitalista, com relação aos donos de empresa. Eles acabam, muitas vezes, não tendo condições efetivas, eficazes de negociar cláusulas contratuais, de modo que acaba tendo uma sujeição. Essas questões envolvendo, por exemplo, a questão trabalhista, não se esgotam na questão trabalhista, mas o fato é que, assim, a crescente revolução industrial, como já falei, acaba se levando a uma série de necessidades outras, com o inchaço das cidades, por exemplo, saindo da relação de trabalho, com o inchaço das cidades, uma série de outras questões de demandas sociais vão passando a ser exigidas por parte da população, por exemplo, investimento público em melhorias urbanas, que o Estado intervenha e que o Estado ele seja o garantidor de um sistema de saúde à população, que o Estado forneça instrumentos de educação formal à maior parte dos cidadãos, porque é um povo instruído, um povo educado, um povo capacitado ao trabalho,
é um povo que, evidentemente, consegue condições de vida melhor no futuro, enquanto fase adulta. Então, uma série de demandas por parte desse conjunto novo da sociedade, essa classe social nova que antes não existia, que são os proletários, acabam fazendo com que o Estado tenha que assumir posturas e funções que antes eram inadmissíveis. E é nesse contexto histórico que acabam surgindo aqui os chamados direitos fundamentais de segunda geração. Que direitos fundamentais são esses? São os direitos sociais. Então, aquele conjunto de direitos em que eles vão exigir por parte do sujeito ou de uma classe, de um grupo, que para garantia desses direitos há necessidade de uma intervenção, de uma postura ativa do Estado, ativa do poder público nas relações econômicas, nas relações sociais. Tá? Isso marca uma mudança profunda no contexto do Estado liberal, porque lá, como a gente já conversou, a função primeira do Estado é a função de não intervenção, né? Os direitos sociais vão exigir, na verdade, uma postura distinta do Estado. A não intervenção do Estado mostrou, ao longo desse período todo, em que há aqui o surgimento de um fosso, né, um distanciamento entre os mais abastados e os menos abastados. A concentração de renda ela aumenta com o incremento do capitalismo, há uma exploração dos mais fortes pelos mais fracos e há necessidade de um árbitro, de uma entidade superior que consiga ali arbitrar esses conflitos para que as assimetrias econômicas e sociais reduzam. Não vamos dizer que vai sumir, evidentemente, tá? Nunca foi, não é, nunca foi a intenção do Estado, mas ao menos tentar reduzir essas assimetrias econômicas que vão surgindo e muito em prol dessa nova classe chamada de proletários, né? Basicamente as pessoas que se deslocam dos campos e vão morar, residir nas cidades e fazer parte do ciclo produtivo das cidades. Começa a surgir então, pessoal, o que a gente chama de uma nova fase da ideia de constituição, né? Que é o chamado constitucionalismo social. E por que social? Porque a ideia é que as novas constituições que vão surgindo ao longo do século XIX, basicamente, especialmente ao longo do século XX, em especial, aí, a gente pode até dizer que no período entre guerras, a partir da Primeira Guerra Mundial, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, mas vamos botar a passagem do século XX como nosso marco histórico, são constituições que acabam positivando, trazendo para o seu texto os chamados direitos sociais, esses direitos que vão exigir do Estado uma intervenção econômica nas relações econômicas, né, nas relações sociais. Que tipos de direitos são esses? Basicamente, o grande exemplo de direitos sociais são os direitos trabalhistas, né, que são direitos para serem garantidos, vão exigir que o Estado intervenha por meio de leis na relação, no contrato de trabalho celebrado entre o empregado e o seu empregador. Então, por exemplo, como mencionei há pouco, o Estado ele vai, por exemplo, limitar a jornada de trabalho. O Estado ele vai determinar um salário mínimo a ser pago ao trabalhador. O Estado vai proteger mulheres, vai proteger crianças, assim, impor um recorte etário, a partir de quando pode-se exigir que uma pessoa ingresse, né, um adolescente, uma criança ingresse no mercado de trabalho, venda sua força de trabalho. Enfim, o Estado vai regulamentar esse contrato em que inicialmente era livre entre empregado e empregador. Nós vamos ter também a criação na Alemanha, em vários países da Europa, de uma previdência social, por exemplo, então um mecanismo de garantia de uma fonte de renda para aquela pessoa que trabalhou a vida inteira e quando chega na fase de velhice, ou quando você vê, né, diante de um acidente, de uma situação que torna incapaz para o exercício da sua profissão, tanto que ele se veja sem renda, sem forma de se manter autonomamente, que o Estado possa suprir isso. Alguns países vão estabelecer também um mecanismo de assistência social, embora isso vai surgindo mais para frente, mas um mecanismo de assistência social que o Estado também garante aos miseráveis, aos hipervulneráveis, uma espécie de uma bolsa, de um auxílio regular, um auxílio mensal, para que a pessoa faça frente às suas necessidades mais básicas. Afinal de contas, esse grupo de pessoas que são assistentes, né, são assistidos, melhor dizendo, pelo Estado, são pessoas extremamente vulneráveis que não podem também trabalhar, não podem se manter de forma autônoma, independente, vão precisar dessa postura do Estado. Enfim, os direitos sociais acabam sendo garantidos, a propriedade privada, o direito à propriedade privada acaba sendo flexibilizado em prol de interesses coletivos.
Então, isso acaba sendo a marca dos direitos, segunda geração dos direitos sociais. E aqui, pessoal, a gente basicamente pode tratar assim, de dois exemplos históricos, um mais importante que o outro, mas dois exemplos históricos de constituições, foram as pioneiras, né, na positivação de direitos sociais, por motivos distintos, é verdade, mas foram as pioneiras. Primeiras constituições a trabalhar com a ideia de direitos trabalhistas, então, portanto, esses direitos que vão regulamentar o contrato de trabalho, e os direitos sociais de maneira ampla, previdência social, educação básica, gratuita a todos. Que constituições são essas? A Constituição do México, de 1917, primeiro no mundo a prever direitos sociais. A Constituição mexicana é fruto da Revolução Mexicana, revolução que demora mais ou menos quase que 10 anos para ter fim, né? Se inicia no final, no início da década de 1910, do século passado, e acaba terminando durando quase que 10 anos, e vai redundar na constituição de um novo Estado, de um novo governo, em 1917. A Constituição mexicana ela é fruto de um processo bem particular no México, né? A própria Constituição mexicana ela acaba não ganhando uma notoriedade histórica muito grande, as pessoas não citam muito a Constituição mexicana como grande exemplo, acaba não sendo vista e respeitada pelo mundo todo pela pouca relevância que o México tem em termos de contexto internacional, tinha à época, pelo menos, né? E a grande Constituição, assim, o grande exemplo de país que acaba ganhando notoriedade nesse contexto é a Alemanha, com a Constituição de Weimar, de 1919, da República de Weimar, de 1919, né? República que surge ao final da Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, e a Constituição de Weimar acaba sendo aqui, aí ela sim, né, um exemplo importante, um exemplo conhecido, bastante estudado. Ano passado ela fez aniversário de 100 anos, a Constituição de Weimar, muito livro escrito, artigo, programa sendo feito, não só no Brasil, a respeito desse momento histórico, jurídico, político da Alemanha de 1919. O fato é que a Constituição de Weimar, quais são as grandes novidades que ela trouxe? Primeiro, como já comentou, a, a positivação dos chamados direitos sociais, né? Então, a Constituição de Weimar alemã, ela trouxe para o Estado a obrigação do Estado em garantir uma educação pública gratuita à maioria dos cidadãos alemães, tá? Ela previu também a direito, né, ou dever, melhor dizendo, da função social da propriedade. Então, a ideia de que a propriedade privada ela tem que sempre atender a um fim público, a um fim coletivo, não é? Então não pode o proprietário arrogar para si um direito de propriedade absoluto, dizendo, olha, meu direito de propriedade, eu posso pegar aqui, sentar em cima da minha propriedade e não dar nenhum tipo de destinação social a ela. A Constituição de Weimar vai dizer o contrário. Quer dizer, que toda propriedade privada tem que ser funcionalizada, ela tem que ser empregada pelo seu proprietário em prol da coletividade. De que forma? Estabelecendo uma relação econômica, né? Dando uma destinação econômica àquela propriedade privada. Essa é um direito importante, o direito de propriedade acoplado à sua função social importante, previsto no um dos incisos, em dois incisos, melhor dizendo, do artigo 5º da nossa atual Constituição de 88, né? Então, assim, é um direito fundamental, marca também uma quebra de paradigma com o Estado liberal, em que a propriedade privada é um direito absoluto, não havia capacidade ou permissão para a intervenção do Estado. O Estado exige do proprietário que dê uma destinação ao seu bem. Isso é impensável no Estado liberal, no Estado social. Isso acaba sendo até mesmo um dos valores mais importantes do Estado social, né? Na própria Alemanha, em 1919, a Constituição previu um mecanismo de previdência social, um regime de previdência social, né? Então, você vê que a Constituição de Weimar acaba sendo aqui uma Constituição bastante completa e vai trazendo os primeiros aspectos aqui importantes para a gente vai trabalhar o constitucionalismo social, né? Assim, o constitucionalismo social, né, essa é a emergência dos direitos sociais de segunda geração, ela acaba chegando aqui no Brasil. A gente vai estudar algumas aulas para frente a história das constituições brasileiras, né? Mas só para não perder aqui a oportunidade, em 1934 o Brasil ele elabora uma nova constituição, sua terceira constituição, né? Segunda da República. E ali em 1934 que o tema do constitucionalismo social vai chegar no Brasil, né? A gente tem a presidência do Getúlio Vargas, ele fez uma revolução, o golpe, enfim, entrou para a história como Revolução de 30,
quando Getúlio Vargas bota fim, não é eleito, mas através de um levante civil-militar, bota fim à chamada República Velha, a nossa primeira república, e funda uma república nova, a segunda república, a partir de 1930. Em 34, vai ser elaborada uma nova Constituição para estruturar esse Estado dos anos 30 no Brasil. E a nossa Constituição de 34 não vai ser a Constituição responsável por introjetar no Brasil, ao menos na ordem constitucional brasileira, chamados direitos sociais, e vai transformar o Estado brasileiro num Estado social de direito. Sabe quais são as grandes características, né, do constitucionalismo social? Basicamente, a ideia da intervenção direta ou indireta, mas a ideia de intervenção, né, do Estado nas relações, na atividade econômica e na vida social, basicamente uma das grandes características, né? Como é que o Estado ele age diretamente? Basicamente propondo leis que regulamentam relações que inicialmente são privadas e que para o liberalismo antigo essas relações não admitiam intervenção do Estado, regulamentação por parte do Estado, mas ele vai fazer isso numa nova época, numa nova era, século XX em especial, que essa intervenção se mostra decisiva para equalizar grandes disparidades econômicas e sociais. O Estado pode também atuar de maneira indireta, né, por meio de fazendo subvenções, isenções fiscais a alguns setores da economia, e para atuar de maneira indireta, como por exemplo, ele cria um mecanismo de saúde pública a todos, educação pública a todos. Por que esses mecanismos, esses instrumentos são tidos como intervenções de Estado? Porque o Estado utiliza de recursos públicos, de impostos e tributos pagos pela população para subvencionar esses programas, esses incentivos ou essas políticas públicas. Não é? Então, essa intervenção, atuação direta do Estado, direta ou indireta do Estado, acaba sendo uma das grandes marcas do constitucionalismo social. Claro, pessoal, que você pode ir além, imaginar o Estado atuando na esfera financeira, através dos bancos centrais, regulamentação das atividades econômicas, criação de tributos, de impostos, né? Por exemplo, imposto de importação, de exportação de certos produtos para controlar o quanto o país, os produtores exportam ou importam de produtos. Então, tem uma série de mecanismos de controle do Estado na atividade econômica, né? O Estado vai intervir também em relações familiares, ele vai trazer para a Constituição os chamados direitos de família, enfim, acaba tendo assim um alargamento, um aumento da função do Estado no que diz respeito, se a gente comparar, né, com o que era a marca do Estado no constitucionalismo liberal antigo, tá? Uma outra grande característica do constitucionalismo social é o comprometimento do Estado com a igualdade material entre as pessoas, né? Como eu falei, a intervenção do Estado não se fazia de forma gratuita, se fazia por conta de um objetivo, que é tentar equalizar, diminuir grandes disparidades econômicas e basicamente disparidades sociais. Uma liberdade ampla a todos, na verdade, fez com que assim, aumentasse, se não escancarasse desigualdades flagrantes entre o grupo minoritário que detinha e detém poder econômico e político e uma massa cada vez maior de pessoas que não tem como conseguir as suas condições, os seus recursos básicos para uma vida digna, senão se submetendo a regras, submetendo, sujeitando ao poder de um grupo minoritário. E o Estado entra, então, como árbitro para tentar equalizar, não igualar, mas equalizar essa situação. Então, a igualdade material, a igualdade efetiva, verdadeira, acaba sendo o grande norte, o grande objetivo do Estado social. Tá? Há uma flexibilização aqui, pessoal, do princípio da separação dos poderes, nesse momento histórico, o poder executivo, que é o poder que gerencia, que administra recursos públicos, que é o poder do Estado que pode intervir de maneira mais rápida, mais expedita nas relações econômicas, que era o poder, né? O inimigo do liberalismo é o poder executivo, que é o poder que se mostra mais autoritário. Se compará-lo com o judiciário e com o legislativo, o executivo acaba tendo historicamente, né, essa marca, mas com o advento do constitucionalismo social, novas demandas sociais vão sendo incorporadas, o poder executivo, o Estado, como todo, acaba ganhando musculatura, né? Então volta aí o poder executivo a ter uma grande função e importância por meio da prestação dos chamados serviços públicos, tá? Afinal de contas, esses serviços todos prestados à população
essa intervenção que o Estado faz relações econômicas e sociais, eles vão ser feitos sempre por meio da prestação de serviços públicos, de políticas públicas, tendo em vista a garantia de uma condição mais ou menos igualitária. O objetivo é reduzir disparidades econômicas e sociais. Tá? Pessoal, avançando um pouquinho mais, como nós lemos o livro do professor Barroso, capítulo que fala de constitucionalismo, vocês conhecem, né, que um também dos grandes marcos de uma nova era da Constituição, da história das evoluções das constituições, acaba também sendo a Alemanha, a Constituição alemã, só que a Constituição alemã no período posterior, quando a gente falou da Constituição de Weimar, de 1919, que é a Constituição da Alemanha reconstruída após a Segunda Guerra Mundial. Né? Os anos 30 e 40, décadas bastante complicadas em termos ideológicos, militares, políticos no mundo, na Europa em especial. E no final dos anos 30 e início dos anos 40, estoura a Segunda Guerra Mundial. Né? A Alemanha ela perde, ela é derrotada pela segunda vez. A Alemanha é invadida pelos países aliados, Rússia na época, né? Rússia, França, Estados Unidos e Inglaterra. Ela é dividida ao meio, né? Alemanha Oriental, Alemanha Ocidental, Alemanha comunista, Alemanha capitalista. E a Alemanha passa por um processo de reconstrução, especialmente a Alemanha Ocidental, que é a Alemanha democrática. Né? E em 1949 é elaborada uma nova Constituição da Alemanha que vai estruturar, regulamentar esse novo Estado, saído da Segunda Guerra Mundial e ainda mais após toda a ascensão do nazismo, né, do nacionalsocialismo na Alemanha. Muito bem, a Constituição de 1949 alemã, chamada Lei Fundamental, né, curiosamente não tem o nome de Constituição, mas sim de Lei Fundamental. É muito raro você ler a respeito da Constituição Alemã de 49, que em vigor até hoje, e você lê Constituição Alemã de 1949, mas o que se aparece como nome é Lei Fundamental. Que a Constituição ela foi elaborada ao final da Segunda Guerra Mundial por pressão, aliás, dos países aliados, especialmente por conta da Inglaterra, tá? Inglaterra e França, né, que impuseram algumas condições para essa nova Constituição alemã em 49. Mas essa Constituição ela levou o nome de Lei Fundamental, como leva até hoje, porque os constituintes, né, as pessoas responsáveis por elaborar a Constituição, ela foi elaborada através de um conselho, tá? Uma espécie de uma assembleia constituinte, chamada de Conselho Parlamentar na época, composto por representantes de todas as assembleias estaduais na Alemanha. Então, eles foram até a região de Bonn, na Alemanha, e através de debates durou meses lá, foi elaborada a nova Constituição para a Alemanha. Mas eu estou falando do nome porque é curioso, porque o nome de lei fundamental é um nome provisório que foi dado à Constituição. Os alemães existiam muito claro que assim que a Alemanha ela fosse reunificada, deixasse de ser, fosse separar dois estados independentes, a Alemanha Oriental e a Ocidental, mas que houvesse a reunificação numa Alemanha só, como é hoje em dia, né, iria ser elaborada uma nova Constituição para refundar esse Estado novo, esse Estado unificado alemão. Então, ela recebeu o nome de Lei Fundamental, né, em 49, porque esse é o nome provisório. Devemos aguardar apenas, então, somente a reunificação alemã. Entretanto, houve a reunificação em 89 e 90, né, queda do Muro de Berlim, e a Constituição não foi refeita. A Constituição que vigorava na Alemanha Oriental na época, uma Constituição autoritária imposta pela União Soviética, ela perdeu vigor, foi revogada, e essa Constituição de 49, a Lei Fundamental de 49, passou a vigorar em toda a Alemanha unificada. É a mesma Constituição, então que era provisório, no início virou permanente. Né? Qual a grande importância do constitucionalismo, dessa Constituição alemã, que refunda, pessoal, o Estado alemão pós-Segunda Guerra Mundial? A grande importância, vocês sabem disso, que o professor Barroso explica com bastante detalhe. A grande importância, a gente pode colocar duas importâncias fundamentais aqui, não só, tá? Mas, sim, basicamente duas importâncias fundamentais. A primeira, a ideia de que o Estado é responsável por garantir a dignidade da pessoa humana. Então, logo no artigo 1º da Constituição da Alemanha, já vem colocada, positivada essa ideia de que o Estado ele é responsável por garantir a dignidade da pessoa humana. O Estado, por exemplo, pessoal, não pode, em hipótese alguma, instrumentalizar o ser humano para objetivos outros. Né? O Estado é responsável por atentar-se a todas as necessidades do ser humano, dos grupos sociais e empreender políticas com vista a garantir a dignidade humana.
a garantir que os cidadãos possam fruir de todos os aspectos da sua personalidade, tá? E o Estado acaba sendo responsável, garantidor disso. E essa ideia, ela vem colocada no próprio artigo de início da Constituição, né? Eles dão a dignidade da pessoa humana, ela é um valor estruturante da ordem constitucional alemã e é um dever do Estado proteger a dignidade de todos os indivíduos, de todos os seres humanos, colocados dentro do seu território, todos os alemães. E evidentemente que você pode imaginar que isso é fruto do que é uma resposta, né, ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial com o nazismo, o regime do Hitler, do nacional-socialismo, que o ser humano ele era instrumentalizado a fim de atender um objetivo do Estado, né, um objetivo do regime. Isso foi algo que foi proscrito com a nova Constituição. O Estado deve proteger o cidadão, todo e qualquer cidadão, não importa a sua religião, sua procedência, cor da pele, etc. Tá? Então, essa é a primeira ideia básica, a ideia de garantir a dignidade da pessoa humana. E a segunda ideia, pessoal, é que a Alemanha ela vai criar e aí não é só uma especificidade da Alemanha, tá? A Itália fará isso também, a Constituição dessa mesma época, 1949, mas em 1948, a Constituição italiana, mas sim, a Alemanha ela vai estruturar um tribunal constitucional, isso já em 1951, praticamente 2 anos depois da elaboração da Constituição, ela vai estruturar um tribunal constitucional chamado Tribunal Constitucional Federal, TCF, na alemão, em que ele vai ser o responsável por fazer o controle da constitucionalidade das leis elaboradas pelo parlamento alemão. Então, a Constituição alemã ela vai ser alçada, e isso é uma das novidades na Europa, né? Ela vai ser alçada à condição de norma fundamental do regime político-jurídico alemão. E vai haver um tribunal independente e autônomo, só o parênteses, o TCF alemão não faz parte da estrutura nem do poder judiciário, muito menos o legislativo, muito menos o executivo, ele é autônomo e independente, tá? E a grande função dele é fazer o controle dos atos do poder público em face da Constituição. Então, ele é responsável por declarar inconstitucionalidade de leis e atos do poder público, né? E também a função do tribunal alemão é de resolver litígios entre estados alemães, tá? Grande função dele. O que é importante falar do Tribunal Constitucional Federal Alemão? Que vocês vão se lembrar, quando a gente falou do constitucionalismo liberal, a gente falou que na Europa, até por conta da influência da Revolução Francesa, na Europa, diferentemente dos Estados Unidos, a Constituição não ganha um caráter jurídico, mas meramente político. Por quê? Na Europa não foi pensado instituir-se um tribunal, como é a Suprema Corte Americana, como foi lá atrás, a Suprema Corte Americana, tribunal responsável por fazer esse controle da constitucionalidade das leis. E na Alemanha, e isso depois acaba sendo uma regra para toda a Europa, isso acaba se expandindo, né? É criado esse tribunal, tá? Isso é bastante importante. Outra importância grande da Constituição alemã é que ela foi uma Constituição, ela é, né, uma Constituição rígida, ela garante, portanto, cláusulas pétreas no seu texto. Quais cláusulas pétreas? A dignidade da pessoa humana, a democracia, a federação, tá? Então, a Alemanha é um regime federal, e a federação é alçada a uma cláusula pétrea, o Estado de Direito e Social de Direito são alçados todas as cláusulas pétreas que não podem ser modificadas por leis singulares, leis ordinárias, tá bom? Então, assim, recapitulando, a gente encerra por aqui. Recapitulando, a gente falou um pouquinho do constitucionalismo social, a ideia de que novas demandas, novos direitos são exigidos por parte da população. O Estado é chamado agora a intervir nesse momento histórico nas relações econômicas, nas relações sociais. Surgem os chamados direitos de segunda geração, direitos que são cumpridos por uma intervenção do Estado, tudo bem? Prestando serviços públicos, políticas públicas, sendo sempre com a ideia de tentar diminuir grandes assimetrias econômicas, assimetrias sociais. Tá? O grande exemplo aqui, pessoal, de constituições que vão trazer inicialmente a ideia de positivação de direitos sociais, a Constituição mexicana e a Constituição alemã de Weimar, de 1919, e após o período da Segunda Guerra Mundial, com a reestruturação da Europa como um todo e da Alemanha em especial, capitaneando, liderando esse processo constitucional novo, né, que surge a partir dos anos 40, 50,
a Lei Fundamental de 1949 acaba ganhando um ar de especialidade por conta da garantia e proteção expressa da dignidade da pessoa humana como dever de proteção do Estado, também por conta da previsão da existência de um tribunal autônomo e independente para controlar a, a constitucionalidade das leis e atos normativos, sempre em vista para garantir essa dignidade humana, e a previsão de uma rigidez, a existência de cláusulas pétreas na Constituição alemã, que acabam, pessoal, todas essas características acabam sendo aqui depois, acabam sendo exportadas para outros países na Europa. Então, a Alemanha acaba virando uma referência jurídica, até mesmo intelectual, na Europa. Isso vai chegar aqui para a gente na América do Sul também, nos anos 70, anos 80, basicamente, quando os países da América do Sul acabam saindo ali das ditaduras militares, tá? Um pouquinho antes, os países europeus da Península Ibérica, Espanha e Portugal, nos anos 70, depois toda essa ideia, toda essa nova forma de se constituir um Estado acaba chegando aqui para a gente também. Tá? E o Brasil, os países do continente aqui vão se abeberar, né? Vão ter sempre como norte, como paradigma, as experiências europeias e também aqui do nosso vizinho do norte, dos Estados Unidos. Tá bom? Era isso, pessoal. Obrigado, a gente continua numa próxima aula.